AVC, então são complicações graves. Uma pessoa saudável, a tendência é que... Não, uma mulher saudável. Uhum. A tendência é que ela entre aí na menopausa com que idade, mais ou menos? Em torno de 50 anos. 50 a 50 anos. 55 anos é a faixa etária no Brasil. Aí depende. Tem gente que a mãe entrou muito cedo, é um pouco familiar assim também, né? Entre 45 a 55, mas muito mais dos 50 pra frente são a maior chance. Tem mulher que vai ter um pouquinho mais, até os 60 anos ali. Mas essa é uma faixa de etária considerada dentro da normalidade a partir de 50. Quando a gente tem ali 30 e poucos, 40 anos, a gente chama isso de uma menopausa precoce. Isso significa o quê? Que ela só não vai menstruar mais Não vai poder ter filho. e não vai poder ter filho. Significa uma perda de fertilidade, mas significa também a parada do ovário de produção de alguns hormônios que são muito importantes para as mulheres. Por exemplo, o estrogênio, a progesterona, que participam não só do processo fisiológico reprodutivo, né? Claro que eles têm essa função muito importante, mas também são responsáveis por muitas coisas positivas no corpo, como Libido? a sensação libido, a sensação de bem-estar, memória, né, ganho de massa muscular. Então, a gente tem uma perda hormonal muito grande nessa fase, que, claro, o impacto mais visível vai ser eu não posso mais engravidar, eu não menstruo mais, eu não posso mais engravidar, mas a gente tem outros impactos grandes da menopausa no corpo e que a gente precisa também manejar. E pode manejar. Mulheres, pode manejar, dá pra fazer reposição, dá pra fazer tratamento, não precisa ser um processo sofrido da vida, sabe? A menopausa, antigamente, as mulheres faleciam com 50 e poucos anos. Meu Deus. Então elas tinham, né, a expectativa de vida era 60 anos há muitos anos atrás. Então a gente tinha ali uma mulher na menopausa durante 5, 6 anos da vida dela. Hoje a gente tem metade quase da nossa vida em estado de menopausa. E muita vitalidade. Hoje uma mulher de 50 anos é uma mulher cheia de vida, extremamente vital. Então hoje a gente precisa cada vez mais tratar e cuidar da menopausa para que as mulheres tenham qualidade de vida e vivam essa metade da vida delas aí da maneira mais plena possível. E ter uma vida sexualmente ativa, dá pra estender até 60, 70 numa boa? Vida Com reposições, sexual, obviamente. Vida sexual não tem prazo de validade, né? É. Então a gente consegue estender a vida sexual. Enquanto houver interesse, a gente consegue estender a vida sexual. A menopausa, nem todo mundo vai ter questão de libido. Às vezes tem, porque a gente tem... O ovário produz também um pouco de testosterona, mesmo que em pequenas quantidades o ovário para de funcionar na menopausa e ele não produz mais essa testosterona. E o estrogênio também é muito importante, porque ele também converte em testosterona pra gente. Então ele é importante na libido, além de ser muito importante na lubrificação, né, do canal, que é algo que é muito importante para as mulheres na relação, né? Então, dá para estender e isso é legal também, tipo assim, dá pra ter vida sexual prazerosa, saudável depois da menopausa. Pode se cuidar. Se você sente que tá tendo impacto, cuida da sua vida, não perca de ver coisas gostosas da vida, sabe? A gente não tem que encarar a menopausa como o fim da vida. Falo para as pessoas. Galisteu, ela tá vivendo a menopausa e ela fala isso com muito humor, né? Ela disse: a menopausa resseca tudo, gente. Tudo fica sem lubrificação. E com certeza ela tá fazendo, né, da melhor forma possível, porque ela é muito jovem. Eu lembro quando minha avó fez 50 anos, ela era uma senhorinha do cabelinho branco, cortadinho, sainha. Olha a Galisteu. Sim, hoje em Super dia, jovem, hoje em dia 50 atual. anos é uma outra realidade. Isso, assim, total. então... É o novo 30. Mas não importa, mas se você tiver 60, 70, dá pra ter uma vida super legal. Hoje a gente tem muitos recursos para cuidar, manejar da menopausa, tanto hormonais quanto não hormonais. E o que eu gostaria que as mulheres entendessem é isso, não precisa se entender, porque a gente tem uma cultura, né, que trata as mulheres como perdeu a fertilidade, perdeu a utilidade para o mundo, né? Sim. E não é bem assim, né? A gente não veio aqui só para ter filho, né? Então a gente tem muita utilidade, inclusive pode ser uma das melhores fases da vida das mulheres, porque geralmente tem muito mais estabilidade financeira, muito menos insegurança com coisa boba, tá muito mais madura, muito mais feliz, com dinheiro na conta, os filhos não estão mais dando trabalho, se Deus quiser, já tá todo mundo cuidando da própria vida. É uma fase que você pode ir viver muita coisa incrível, né? Então as mulheres não achem que isso é o fim, não. É um recomeço, inclusive, muito potente e que elas podem manejar essa parte chata para que elas vivam isso melhor. Aliás, assim como o dentista e outras áreas de atuação aí de saúde, tem gente que não vai, né? Não tá com problema no dente, vambora, 10 anos sem, não tem problema nenhum. Acho que também tem muitas mulheres, não tô com problema, não tô com dor, não tá sangrando diferente, e deixa de ir num profissional, numa ginecologista. Qual que é a periodicidade recomendada para uma mulher, né, frequentar aí uma clínica de ginecologia? Ginecologia não pode fazer isso, não pode ir só quando tem sintoma, né? Então, Mas muitas mulheres devem fazer isso também. muitas. Tem homem relaxado, tem mulher relaxada também, não é verdade? Muitas mulheres fazem, até porque, infelizmente, a gente tem uma cultura de medo. As pessoas têm medo do que elas vão descobrir se elas forem no profissional de saúde. Só que a maior parte das coisas, se você descobre cedo,
em relação àquilo, né? Então a gente tem que perder essa cultura do medo e cuidar da nossa saúde. A periodicidade indicada é anual, né? Então, anual, principalmente a partir da vida sexual ativa, começou a vida sexual ativa anual, e aí até depois da menopausa, né? Enquanto você estiver fazendo tratamento, reposição e etc., também manter essa periodicidade. É anual legal porque a gente consegue olhar a mama, né? Fazer preventivo, não precisa fazer todo ano, mas é sempre legal olhar como tá. Por que não precisa fazer todo ano? O protocolo de preventivo no Brasil é a cada 3 anos, desde que você tenha 2 exames negativos. Então, se você fez 2 vezes, as 2 vezes veio sem nenhuma alteração celular, o espaçamento pode ser de 3 em 3 anos. E para que serve o preventivo? O preventivo a gente colhe, né? O preventivo é aquele exame que a gente colhe uma célula lá de dentro, que ele usa o bico de pato. Coloca o bico de pato lá dentro, abre, colhe um pouquinho de célula. Ele é pra gente ver se tem alguma alteração de célula que pode levar a um câncer de colo de útero. Então a gente consegue fazer uma prevenção mesmo, porque a gente consegue detectar muito cedo, antes mesmo de que isso se evolua para um câncer, que tem alguma coisa e tomar alguma medida ali muito rápida, né? Então é para isso que ele serve, pra gente fazer esse rastreamento do câncer de colo de útero, que é um câncer causado, na maioria, 99,9% dos casos, por HPV, que é um vírus passado por relação sexual e que a grande parte da população tem, porque ele é um vírus que se espalha muito fácil e que é assintomático na maior parte das vezes. Então, não tem sintoma nenhum, as pessoas não sabem, as pessoas se relacionam e acaba que muita gente tem. Então, grande parte da população mundial, né, tem o HPV no corpo, tudo bem, né? Só que aí a gente precisa... desenvolvida, né? E aí você pode ou não desenvolver algumas coisas. Então, o nosso cuidado vamos olhar esse útero sempre para que a gente não deixe isso virar um câncer. E o famoso Papa Nicolau, que agora no TikTok ficou bem conhecido por causa da trend, só as mulheres sabem. Para que serve? É a mesma coisa. O Papa Nicolau é o preventivo. É o nome científico que a gente usa para a coleta do preventivo, mas ele é o exame de rastreio para câncer de colo de útero. Gente, pensa assim, faça. Pensa se tudo na vida a gente tivesse a oportunidade de fazer um exame uma vez por ano e ter certeza que vai ficar tudo bem, que não tem célula se desenvolvendo ali. A gente tem essa praticamente certeza, né, com o rastreamento do colo do útero, então faça. Então, uma vez por ano assim, tá ótimo. Doença sexualmente transmissível, né? A gente sabe que o urologista resolve, você tem que ir no urologista. E as mulheres no ginecologista, é isso? Sim, no ginecologista, algum clínico geral também pode resolver alguns casos, mas em geral urologistas também podem resolver, mas em geral a gente trata com gineco. Né? Assim, por exemplo, a herpes. A herpes acho que é uma doença que 90%, 99% da população tem. O cara deu um beijinho na balada lá em 2006, tá no seu corpo. Tá. O HPV e a herpes tem isso muito parecido, né? Eles são vírus, então a gente eles não... Você tratou, eles não vão curar, né? Eles vão ficar inativos em você. Às vezes, com os anos, o seu próprio corpo elimina o vírus, mas em geral eles ficam inativos ali. Pode ser que você pegou HPV também, pode ser que você contaminou 10 anos atrás, e aí agora sua imunidade caiu e ele teve uma oportunidade de se manifestar. A herpes é muito parecida. Você pode ter se contaminado há um tempo atrás e ela fica ali inativa e pode ativar em determinadas situações, né? Então tem gente que, sei lá, se eu tomo muito sol, minha herpes aparece. Se minha imunidade cai, se eu tô gripado, minha herpes aparece. Vem aqui na boca, né? Sim, tem genital e tem na boca. Ah, tá. Então, se eu tenho uma herpes aqui, ela sempre aparece na boca. Se por acaso a pessoa manter relação sexual com alguém e acaba fazendo sexo oral, essa herpes vai pra lá ou é só a herpes da boca? São subtipos diferentes de herpes, né? Mas a gente pode ter uma contaminação cruzada, assim. Mas em geral são subtipos diferentes de herpes. A gente tem o vírus da herpes tipo 1, o vírus da herpes tipo 2, mas se você tiver com lesão ativa, não pode fazer sexo oral, porque a gente tem um risco de contaminação, sim. Aliás, né, o pessoal tem muito medo do HIV, mas o pessoal não leva tão a sério outras doenças sexualmente transmissíveis. Eu, por exemplo, li que a sífilis pode levar à morte, se você não tratar da maneira adequada. Hoje a gente tem muitas doenças sexualmente transmissíveis, infelizmente uma geração que usa pouco preservativo, cuida pouco dessa Quase parte. não usa, né? Então a gente tem um aumento muito grande de HPV, herpes, sífilis. A gente teve um boom muito grande nos últimos anos também, um crescimento muito grande. Também podem levar a complicações muito graves, né? O HPV, por exemplo, ele é responsável não só pelo câncer de colo de útero, mas por vários outros tipos de câncer, inclusive câncer de garganta, né? Então ele é um vírus pra gente ficar esperto, atento, né? Não é assim, a gente tem que se cuidar também. Hoje tem vacina pro HPV, é uma maneira da gente prevenir muito bem, né? Sífilis também. Então, assim, o problema das ISTs em geral é que elas não deixam muitos sintomas. A gente não percebe muito, a não ser que tenha aí uma erupção de uma verruga, né? Uma erupção de uma bolinha, que é da herpes, ou corrimento com cheiro, que é da sífilis, né? Às vezes aparece, mas às vezes não. Ou lesão genital de sífilis.
Então é a gente fazer um rastreio mesmo. Se a gente tem uma vida sexual ativa e que a gente entende que tem risco de contaminação por IST, a gente precisa conversar com o ginecologista para fazer uma